Espírito a favor de todos os nomes aqui citados, Senhor, que necessitam da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua bondade, do milagre, aonde quer que possam estar os Teus servos, Senhor, ou na UTI, ou num quarto de hospital, ou num leito da sua cama em casa, que possa necessitar, Senhor, do milagre, da cura, da bênção. Faz um milagre, porque Tu és o mesmo, Senhor, ontem, hoje, eternamente. Também as mãos que foram levantadas aqui neste santo lugar, necessitando de alguma coisa que Tu conheces qual é, Senhor, e Tu podes resolver pelo Teu poder e graça esses pedidos em minhas mãos, Senhor, porque Tu sabes as necessidades de cada um que apresentou aqui o seu pedido. Também o Teu servo que há de entregar a palavra, a mensagem da Tua palavra, para que possamos ouvir o Teu servo, nosso irmão João Henrique, que vem usá-lo na Tua mão, como vaso, Senhor, para a bênção do Teu povo, em nome de Cristo Jesus, agora e para sempre. Amém. Amém. Permaneçamos em pé, irmãos. Vamos receber nosso companheiro evangelista João Henrique. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Podemos assentar, irmãos, ficar à vontade na casa do Senhor. Queremos agradecer aqui nosso irmão, pastor Jurandir, por ter confiado a gente trazer a palavra de Deus nessa localidade, o pastor Levi, pastor presidente, pastor Joel, pastor Benemero, de todo o corpo de obreiros, que o Senhor Jesus possa abençoar grandemente. Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos, no livro de Josué, no capítulo 1. Josué, capítulo 1, e versículo 7. E também Gênesis 37, versículo 13 ao 17. Versículo 7 de Josué, capítulo 1, nos diz assim: Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. E também Gênesis 37, do versículo 13 ao 17. Que diz assim: Gênesis 13 ao 17. E disse, pois, Israel a José: Não apacenta os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora, vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém, e achou um varão, por ele andava errado pelo campo, e perguntou o varão, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos, dize-me, peço-te onde eles apacentam. E disse aquele varão: Foram-se daqui, porque ouvis-lhe dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu a seus irmãos e achou-os em Dotã. Glória a Deus. Diante dessa palavra, irmãos, eu quero deixar aqui um tema que diz assim: Não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. E diante dessa palavra,
devemos saber que Deus prometeu a Abraão promessas e seguiu essa linha até chegar a José. Abraão, Isaque, Jacó deveria passar por Rúben, que era o primogênito de Jacó, mas por motivo de defamar a casa do seu pai, deitando-se na sua cama e difamando, então Deus não permitiu que essa linhagem continuasse por Rúben, e sim por um dos menores da casa, que seria José, o penúltimo filho de Jacó. Nós vemos que essa passagem mostra que a obediência, para se cumprir as promessas de Deus nas nossas vidas, precisa ser cumprida, precisa ter uma trilha, precisa vigiar, precisa esforço, precisa ânimo. E assim José cumpriu com essa parte, obedecendo ao seu pai Jacó, mandando-lhe que ele fosse nos termos de Siquém, para ver como estavam os seus irmãos e também o rebanho das ovelhas do seu pai Jacó. Chegando-se ali, nós vemos que ele procurou em Siquém acerca dos seus irmãos, e não achando os seus irmãos naquela localidade, tinha ali uma pessoa que havia cometido delitos e andava errante por aqueles termos. E aquele homem foi quem informou aos irmãos de José, aliás, informou dos irmãos de José, a José, aonde eles estavam, em outra localidade, nos termos de Dotã. E chegando ali, os seus irmãos, que haviam já maquinado há muito tempo atrás, porque as coisas acontecem nas nossas vidas, mas haverá uma trajetória que já vem acontecendo há alguns tempos, para que depois possa se concretizar, ou coisas boas, ou ruins. Nada acontece no momento, é difícil acontecer no momento, e sim tem uma trajetória para que se concretize algo. E nós vemos que os irmãos de José, quando viram que José estava se aproximando, então maquinaram no seu coração para tirar-lhe a vida. E nós vemos que tudo isso foi porque Jacó amava mais a José do que os seus irmãos, porque era um jovem temente a Deus e obediente aos seus pais, e tudo que ele mandava, ele concluía com prazer e com alegria. E é isso que Deus quer da igreja de Deus, dos obreiros, dos pastores, de todos nós que aceitamos um dia Jesus Cristo, com desejo de adquirirmos essa promessa que foi dada a Abraão, que é o reino dos céus por herança. E assim ele fazia todas essas ordenanças do seu pai. Os seus irmãos não gostavam, porque sonhavam muito, e até interpretavam os sonhos, e eles não gostavam por ver que isso partia de Deus. Todas as vezes que eu e você começa a se destacar em algo, em estudo, nos empregos, em qualquer lugar que você esteja, e que é temente a Deus, e que está fazendo a vontade do Senhor, tenha certeza que o inimigo não irá ficar contente. Sempre ele vai agir com tramas para tirar a alegria do meu e do seu coração e dos nossos corações. E assim aconteceu na vida de José com os seus irmãos. Parte de ciúmes, queria destruir o servo de Deus, que a promessa de Deus iria prosseguir com ele até chegar lá no Egito. E nós vimos que, quando se aproximou, eles pegaram a José e queriam matar a ele. Mas dois irmãos de José intercederam por ele. O primeiro foi Rúben, o primogênito, o mais velho. E ali disse: não iremos fazer, não iremos derramar sangue, porque é o nosso irmão.
E é isso que Deus quer de cada um de nós: união, perseverança, amor, dedicação, visão de Deus, para termos os frutos bons e não ver a nossa família, os nossos irmãos derrotados, caídos e chegar a ponto de ser mortos. Era a visão de Rubens nesse momento. E prosseguiram os demais irmãos querendo matar ele. E de repente lançaram ele dentro da cova, e veio uma companhia de ismaelitas que vieram lá de Gileade, e iria passar, estava passando por Dotã até chegar ao Egito. Era o percurso dos ismaelitas, que comprava constantemente escravos e até revendia esses escravos. E nós vemos que quando eles estavam ali tentando matar José e tal, e Rubens intercedendo, quando eles observaram, levantando a sua cabeça, olhando de longe, viram esses homens vindo, os ismaelitas, e que estavam se aproximando, então Judá disse: olha, o que é que nós vamos desfrutar, o que é que nós vamos ganhar com isso, de matar os nossos irmãos? Vamos tirar ele desta cova e vamos vender a ele, que pelo menos nós iremos desfrutar alguma coisa, e não vamos matar a ele, porque não temos lucro nenhum. E José estava sendo enganado sem saber de que isso estava acontecendo na vida de José, mas tudo era para se cumprir o plano de Deus na vida de José, era para beneficiar todo o povo judeu, todo o povo hebreu, que iria passar por um processo de fome. Lá na frente, Deus já estava vendo, já estava trabalhando na vida de José, para que isso acontecesse, para vir as bênçãos de Deus para todo o povo hebreu. Porque Deus vê lá na frente, nós não vemos nem um minuto avante, sendo que Deus não revele para nós. E quando os ismaelitas chegaram ali, venderam José por 20 moedas de prata, e prosseguiu a caminhada até chegar no Egito. E chegando no Egito, nós vimos que José foi vendido, ou seja, revendido para Potifar, o capitão da guarda de Faraó. E ali, Deus, sendo na vida de José, Potifar pôde achar graça a José, porque o Espírito de Deus estava em José. E quando o Espírito de Deus se apodera de qualquer pessoa, por mais que ele seja inocente ou não, há um trabalhar de Deus acerca da trajetória que você tem que percorrer para chegar lá. E isso, nós vemos que quando ele chegou lá na casa de Potifar, os olhos de Potifar pôde enxergar a ele, convidar para ele estar na casa e trabalhando ali como escravos no momento, porque foi vendido como escravos. Mas Deus não deixa as pessoas ficar na vontade de uma outra pessoa que não compreendendo o plano de Deus e quer ver a ruína chegar na vida daquela pessoa, porque não temendo a Deus vai enxergar assim, porque enxergava José como escravo. Mas Deus tocou no coração de Potifar, o capitão da guarda de Faraó, para enxergar o valor que Deus estava dando a José, mesmo tendo ele como escravo, e precisava fazer as suas viagens, porque era um militar, um capitão, e precisava levar as ordens do rei para um lugar, para outro, e agir daquela forma, e a sua casa não tinha que ficar sozinha. E ele foi ali um escolhido por Deus para guardar a casa daquele capitão naquele momento. Mas veja que as bênçãos de Deus estavam acompanhando a José, mesmo ele sendo escravo. Mas o inimigo não cessa de tentar as pessoas para tirar
aquilo que Deus está dando para nós, dando para você. Estava dando para José, mostrando para ele o caminho aberto, mesmo que foi vendido como escravo, mas ele foi um escolhido para tomar conta da casa do capitão Potifar. Ele viajava, deixava a casa na direção de José, tudo estava sendo próspero, porque diz a Bíblia que onde José colocava as suas mãos, algo acontecia de bom, tudo estava correndo muito bem, e quando tudo está correndo muito bem, haverá ciúmes, haverá atropelamentos, porque o inimigo de nossa alma, Satanás, não quer ver nós prosperando, porque ele veio para matar, para roubar e para destruir, mas Jesus Cristo veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos com abundância. E se nós não saímos do foco, da direção, não desviamos nem para um lado nem para o outro, sendo esforçado, temente a Deus, ter ânimo, o Senhor andará na nossa frente e colocará as suas mãos e abrirá as portas que estão fechadas, para assim desfazer as astúcias daqueles que se levantam contra você, contra nós. E assim sucedeu. José esteve ali por um bom tempo, e de repente veio as tempestades, as perseguições, para tirar o melhor dele. Mas você que é escolhido de Deus, você que foi chamado pelo Senhor e tem certeza da sua salvação e anda temente ao Senhor, mesmo que os leões possam querer te tragar, você não deve temer, mas deve prosseguir, porque Deus dará vitórias. E nós vemos que, de repente, acontece algo naquele momento. Já de muito tempo, os olhos daquela mulher, a mulher de Potifar, se agradou de José, porque diz a Bíblia que ele era formoso, vistoso, bonito, robusto. E às vezes, quando nós olhamos para a carne, para a aparência, nós observamos uma coisa, mas dentro das pessoas tem uma outra, quando teme a Deus, porque o Espírito Santo de Deus é que trabalha no nosso espírito, para nós vigiarmos e enxergarmos melhor e termos as bênçãos de Deus em nossas vidas. Nós vimos que a mulher de Potifar tentou José várias vezes, e no momento que estava tentando, ela deixou que o seu companheiro viajasse, se ausentasse, e os seus criados também saíssem à parte para ver as tentações surgir na vida de José. Porque o inimigo trabalha sorrateiramente, ocultamente, para ter a oportunidade de tragar aos filhos de Deus. Mas aqueles que são tementes, são vigilantes, está sempre ligado nos céus, vendo que as astúcias estão surgindo, mas as mãos de Deus estará estendida sobre aqueles que confiam no Senhor. E José estava protegido por Deus. E de repente, teria que acontecer para que as promessas de Deus começassem a surgir na vida do servo de Deus. Porque ninguém recebe nada, irmãos, de mão beijada, sem esforço, sem sofrimento. Às vezes até padecemos desprezos, angústias, perseguições, como Daniel, como Isaac, Sedraque, Abednego e muitos outros servos do Senhor padeceram, mas foram vitoriosos, porque eram tementes a Deus e faziam o querer do Senhor. Para chegar lá, precisamos ter as passagens, as tempestades, os vendavais, algo que possa acontecer nas nossas vidas, para você não parar, mas continuar servindo o Senhor e vendo o trabalhar de Deus nas nossas vidas, no momento propício, no momento que Deus querer que isso venha acontecer na nossa vida. E aconteceu que ela deixou tudo, se ausentar e tentou, desejando que José
tivesse algo com ela, se deitasse com ela. E José falou para ela: o meu Senhor me confiou toda esta casa, tudo o que tem em minhas mãos. Como é que eu vou fazer tal coisa ou tal mal perante o meu Senhor? Isso é fidelidade, irmãos. Isto é visão de Deus. Isso é ter o Espírito Santo de Deus na vida para suportar algo desta forma. E os olhos do Senhor estavam na vida de José. Mas aconteceu algo, porque ela mentiu e chamou os criados, gritando e mostrando as vestes de José em suas mãos e falando de forma distorcida. Quantas vezes você, eu, que é justo, que é temente a Deus, e que alguém quer distorcer a tua fidelidade, a tua sinceridade, e você não aceitando, você começa a ser desprezado por muitas pessoas, mas não importa a quantidade de pessoas que é contra você, por você ser fiel, porque Deus é maior do que o mundo inteiro. E assim aconteceu. Quando o Senhor Potifar chegou, que ela anunciou, então Potifar interrogou a José, e José não agiu com palavras nenhuma para acusar aquela senhora que havia tentado a ele. Isso mostra que às vezes nós podemos falar, e às vezes nós temos que se calar, porque pelo nosso silêncio, pelo nosso bom testemunho, Deus vai agir e vai mostrar que algo foi agido de uma forma distorcida e chegará à tona aquilo que você está sendo injustiçado por algo. E isso aconteceu. Quando Potifar chegou, interrogou, José não usou palavras, deixou que pudesse ir acontecendo, porque ele confiava em Deus e sabia que Deus não iria lhe desprezar. Foi levado para o cárcere, como escravo ainda, foi preso, e ali, se juntando-se com os presos que Faraó havia mandado prender, e uns daqueles presos, dois daqueles presos, um seria o copeiro Mó e o outro o padeiro Mó, porque havia cometido algumas coisas contrárias ao mandado do rei, e estavam presos ali. E José entrou também naquele cárcere, mas entrou com a permissão de Deus, e o Senhor estava com ele. E quando Deus está nas nossas vidas, irmãos, mesmo que você não se mostre, diga quem você era, mas Deus vai fazer você transparecer perante aqueles que estão em volta de nós. E assim sucedeu. O carcereiro, observando que José tinha o Espírito de Deus e que temia ao capitão da guarda e fazia todos os trabalhos que era lhe designado naquele lugar, então o Senhor permitiu que o carcereiro sentisse por Deus de colocar ele para coordenar todos os demais presos naquela localidade. Foi se mudando as coisas na vida de José. E ali nós vimos que o carcereiro colocou a responsabilidade total na mão de José, e depois aqueles dois homens que serviam na casa de Faraó, o padeiro Mó e o copeiro Mó, tiveram sonhos durante a noite, e quando chegou de madrugada, José, encontrando-se com ele e vendo o rosto daqueles dois homens, triste, abatido, o seu semblante caídos, porque havia sonhado algo, e não tinha ainda sido revelado para aqueles homens acerca do que iria acontecer com eles. Então José disse: o que está acontecendo que os vossos rostos estão desfigurados, estão abatidos e tristes? E ele disse: não, nós sonhamos um sonho, nós não sabemos o que está acontecendo. E José disse: não, conta o sonho, os sonhos não são de Deus as revelações? E eles contando o sonho, José designou aquele sonho, e um deles foi servir novamente no cargo que antes eles exerciam.
mas o padeiro foi degolado, foi morto. Mas o padeiro mor, aliás, o copeiro mor, assumiu a sua posição novamente. E isso se fazia já aproximadamente 2 anos que isso teria acontecido, e José disse para eles: olha, quando você for bem sucedido lá no palácio do rei Faraó, lembra-te de mim. E às vezes nós somos esquecidos, porque nós temos que passar algum processo para adquirirmos experiência, porque às vezes a pessoa quer nos ajudar, mas Deus faz esquecer que é para você passar o processo, para adquirir experiência na trajetória, na caminhada. E quando aquele copeiro foi assumir o seu cargo novamente, passou-se aproximadamente 2 anos, ele se esqueceu de José. Como homem, se esquece mesmo, mas Deus sempre está lembrado. No capítulo 37 de Gênesis, no início dos versículos, está dizendo que José saiu lá de Dotã, aproximadamente com 17 anos. Com 30 anos, José chegou lá no Egito e recebeu o anel para governar todo o Egito e ser tão somente, menos do que Faraó, somente no palácio, somente no trono. Veja que a promessa de Deus se cumpre na vida de quem é fiel, na vida de quem é tentado e não excede, mas sempre trilha, porque está vigilante, buscando de Deus a direção e confiante na promessa de Deus que é os céus. E José, glória a Deus, prosseguiu naquela mesma trilha, fazendo o mesmo trabalho. Passou-se aproximadamente 2 anos. Faraó teve sonhos, 7 vacas gordas, 7 espigas cheias, e 7 vacas magras, 7 espigas miúdas ou banguelas, né? No Nordeste fala banguela, né? E esses 2 sonhos, as 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias, seria 7 anos de fartura que iria haver em todo o Egito. E as 7 vacas magras e as 7 espigas miúdas ou banguelas, seria 7 anos de fome, de escassez. E esta fome iria atingir não só o Egito, se não tivesse obedecido às ordenanças de José, porque veio a fartura antes, mas atingiu lá Hebrom, Judá, Israel, todos aqueles termos estavam padecendo fomes, iriam padecer fomes. Mas José foi designado como governador. Faraó escolheu a ele para governar tudo, porque ele disse que durante todos aqueles homens ali não teria um homem mais sábio e capaz do que José, porque havia designado os sonhos de Faraó e colocou ele na posição de governador de todo o Egito. Depois disso nós vemos que José mandou depois buscar aos seus pais, mandou carruagem para buscar, porque eles estavam padecendo fomes, porque antes os seus irmãos haviam ido comprar comida lá no Egito. Voltou novamente, anunciou para Jacó que José estava vivo, e os irmãos conhecem bastante essa passagem, mas para reduzir ou simplificar, nós vemos que José, diante de tudo isso, mandou buscar o seu pai para morar lá no Egito. E diz a palavra de Deus que toda a família de José foram 70 almas que desfrutaram no início, entrando na terra do Egito, nos termos lá de Gósen, terra abençoada, terra que Deus deu para ele, escolheu a melhor parte do Egito, porque Deus estava na vida de José. E prosseguiu, e foi abençoado grandemente. José recebeu este cargo de governador com 40 anos,
e foi se multiplicando as almas no Egito, crescendo, crescendo e crescendo. Jacó morreu, abençoou a José, abençoou seus netos. E depois, José ficou velho, morreu com 110 anos e pediu para os seus irmãos que quando Deus se lembrasse do povo hebreu que estava no Egito, que Deus iria visitar a eles, José tinha certeza, eu vou morrer, mas me faça um voto ou um juramento de que vocês não deixem aqui nesse lugar, nessa terra, os meus ossos. Me leve novamente quando vocês retomarem a terra de Canaã, me leve os meus ossos de volta para lá. E nós vemos que, quando José veio a falecer, embalsamaram o corpo dele, guardaram num caixão, para que isso acontecesse quando Deus se lembrasse do povo hebreu que estava já sofrendo lá, porque na morte de José, depois veio a morte de Faraó, entrou um outro Faraó, e o povo já estava grande, se multiplicando bastante, e houve ciúmes. Você vê que o ciúme, desde os irmãos de José, até chegar lá em Faraó, o rei também ciumado com a quantidade dos hebreus que estavam lá, acontece algo. O ciúme é terrível, faz com que as pessoas boas sejam lançadas na cova. O ciúme faz com que as pessoas se separem, se magoem, se desprezem, se matem. E nós vemos que a fúria do faraó se levantou contra todo o povo hebreu. E passaram-se ali aproximadamente de 400 anos a 430 anos, sendo escravo naquela localidade e sendo forçado em trabalhos pesados. Mas pela aflição do povo e o clamor deles, Deus se lembrou novamente do povo hebreu, e se lembrando, Moisés já havia nascido, já estava já adulto, e Deus falou com Moisés lá na sarça, dizendo que ele fosse lá para o Egito para livrar aquele povo todos. E diz a palavra de Deus que começou as pragas, os sinais e tal, a morte dos primogênitos, para que novamente, louvado seja Deus, o povo pudesse sair dali, para desfrutar a promessa de Deus, concretizar a promessa de Deus, para herdar a terra de Canaã, terra que manava leite e mel, fartura, terra boa, terra próspera. E nós vemos que, quando Moisés foi tirar o povo, para simplificar, então ele saiu do Egito, uma trajetória de 40 anos, e quando chegou próximo ao Mar Vermelho, nós vemos que novamente veio a fúria do inimigo contra o povo de Deus, que não cessa de tentar as nações, não cessa de tentar as pessoas, mas haverá as mãos do Senhor dando a vitória para todo aquele que se esforça e que crê em Deus e que obedece. E o Senhor não deixou que nenhum do povo hebreu viesse a padecer ou morrer no Mar Vermelho. E prosseguiu a caminhada. E nós vemos que no capítulo 12, versículo 1, 2 e 10 de Número, diz que eles mesmos vendo os milagres de Deus, a passagem do Mar Vermelho, as pragas, água transformando em sangue, praga de piolho, de gafanhoto, etc. E vendo que Deus estava com o povo, mesmo assim, a sua mente parece que se fechava, descria, murmuravam e tentava Moisés, não valorizando aquilo que Deus estava livrando o povo e tirando ele da escravidão. E nós vemos que nesse capítulo de Número, capítulo 12, versículo 1, 2 e 10, diz que Miriam ficou leprosa porque se levantou contra Moisés, por causa que Moisés havia escolhido uma mulher coxita, e também ela e Arão havia falado
que Deus não falava só com Moisés, mas falava por eles também. E Deus escutou isso e se irou contra eles. Porque tão somente nós, como servos do Senhor, devemos obedecer a Deus. Não se desviar nem para um lado nem para o outro. Não crer em outras conversações, outros ensinamentos profanos, mas crer na verdadeira palavra de Deus, porque ela é a bússola que conduz aos céus. E eles tinham uma direção que era herdar a terra de Canaã, e não podiam, louvado seja Deus, sair da direção. E nós vimos que ela ficou leprosa, e Moisés intercedendo, tal, e diz que a nuvem que protegia a Israel saiu de sobre a tenda e a lepra cometeu a ela. Isso significa que nós não podemos sair da proteção de Deus. A nuvem estava simbolizando as bênçãos de Deus, a proteção do Senhor, as mãos de Deus sobre aquele povo. E quando nós saímos, dando lugar, murmurando, sendo contra, falando algo que às vezes nós não sabemos nem o que falamos, aí sairá da proteção de Deus, e saindo, seremos acometidos por algo. Mas Deus não quer isso. E ela foi restituída novamente à sua saúde. Prosseguindo, diz a palavra de Deus que em Números 16, versículo 2, 33, versículo 2 e o 33, se levantou 3 tipos de pessoas que eram também do povo hebreu, não eram estranhos, contra Moisés. E Moisés intercedendo, orando por este povo, aconselhando, apaziguando, e eles continuando, murmurando, trabalhando contra, e Deus disse: Moisés, não ora mais por esse povo, pede para ele irem para as suas tendas, e você e o meu povo fica do outro lado também na tenda, que eu vou mostrar para eles aquilo que eles estão querendo. E diz a palavra de Deus que quando isso aconteceu, a terra se abriu e engoliu todas aquelas gentes, com todos os seus familiares e os seus pertences. Isso significa que é sair da direção, é se desviar para a direita e para a esquerda, quer dizer, ouvir os mandamentos de Deus e não obedecer, ouvir a lei de Deus que designava de que forma teria que proceder, e eles procedia de uma forma diferente, e Deus não tem obrigação com as pessoas que fogem da direção de Deus, e sim que trilha a direção determinada pelo Senhor para ser abençoado. E a terra engoliu, e em outros versículos a seguir diz que aqueles que ofereciam incenso, 250 pessoas também foram queimadas a fogo. Tudo isso porque Deus irou contra aquele povo que estava fora da direção de Deus e não querendo que Moisés trilhasse até chegar a Canaã para distorcer o povo. E às vezes nós escutamos comentários de um, de outro, e tal forma, patotinhas de pessoas contrárias, e um sopra no ouvido do outro, vai lá, vai cá, e fica aquela conversação todinha. Tudo isso Deus escutou e deu a paga para aqueles que assim procediam, porque se desviaram da direção de Deus. Prosseguindo, nós vimos que também Moisés, Deus mandou que ele falasse a rocha para dar água para o povo de Israel, que estava com sede, e cobrava bastante coisa para Moisés, cobrava carne, cobrava isso, cobrava aquilo, e Deus supriu de todas elas. Mas por causa da murmuração, a inquietação do povo, forçando lá, tal, atropelando, veja que o homem é falho, nós somos fracos, mas Deus tinha Moisés como o homem mais manso da terra, mas mesmo assim, ele excedeu, por causa da pressão do povo. Às vezes nós iramos e podemos sair fora da direção, e saindo fora da direção, nós não somos abençoados. Moisés era para
tocar na rocha. E diz a palavra de Deus que ele, irado, distorceu, saiu fora da direção e feriu a rocha 2 vezes. E assim Deus falou para com ele: olha, por causa disso, porque não crestes, tu não entrarás na terra de Canaã. Sobe no monte Nebo, verás lá a terra de Canaã, mas tu não entrarás lá. E até hoje não se sabe onde foi enterrado o corpo de Moisés. Isso mostra que a obediência, a fidelidade, cumprir com as ordenanças de Deus nas nossas vidas, nós só iremos ser abençoados por Deus sempre. Glória a Deus. E assim prosseguiu, entregando a coordenação daquela trajetória até chegar a Canaã nas mãos de Josué, dizendo para ele: olha, Josué, meu servo Moisés é morto, agora levanta-te, passa esse Jordão e leva este povo para herdar a terra de Canaã, que eu tinha prometido aos seus pais que lhes daria. E assim ele fez. E só pôde entrar ali na terra de Canaã somente aqueles que eram filhos daqueles que murmuravam, e dos velhos que saíram do Egito até chegar a Canaã, puderam se entrar ali Josué e Calebe. Por que isso? É justamente porque Deus é justo. Ele, sendo justo, não vai concordar com algo errado. Por isso, aquela camada nova pôde entrar lá. E Moisés, mesmo sendo o homem mais manso da terra, Deus não permitiu que ele entrasse lá, porque distorceu aquilo que Deus havia falado. Quando nós distorcemos aquilo que está na coordenação de Deus, nós não iremos receber a promessa do Senhor. Logicamente que Moisés foi salvo, mas a promessa de Deus é para ele desfrutar, antes de morrer, desfrutar da terra de Canaã. E às vezes nós encurtamos a promessa de Deus nas nossas vidas, ficamos para um lado, e aqueles que estão trilhando vai passar por cima de nós e vai herdar. E vai herdar. Estamos já quase na hora, mas nós vemos aqui em São Mateus 15, versículo 22, 24 e 27, a mulher de Cananeia que desejava que o juiz, aliás, desejava que a sua filha, que estava moribunda, fosse curada. E correu atrás de Jesus. Correu atrás de Jesus, e Jesus não lhe deu palavras nenhuma, e ela insistiu, adorando, clamando, porque Deus quer que a gente se esforce, tenha ânimo, não desista, mas persista caminhando para adquirir aquilo que nós queremos com objetivo. E Deus disse: olha, não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. E ela, se humilhando, disse: sim, Senhor, eu sei, mas também eu sei que os cachorrinhos comerão das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Isso é ser humilde, ter visão, querer receber as bênçãos, querer adquirir as promessas, querer ser, louvado seja Deus, agraciado por aquilo que parte de dentro do nosso coração, acerca de qualquer coisa que você almejar de bom para você, para os teus filhos, para os teus netos, para os teus familiares, para a tua vizinhança e até mesmo para o seu inimigo, que Deus manda nós orar por eles também. No capítulo 4, versículo 15 e 16, diz que Esté mandou uma ordem para Mardoqueu, que ele fosse lá nas províncias de Suzã e pedisse para todo o povo judeu orar durante 3 dias e 3 noites, não comer e nem beber de forma nenhuma, que ela iria também orar com as suas moças do Palácio Real,
acerca do maior objetivo que ela tinha dentro do seu coração, porque amargava em si, em saber que todo o povo judeu estava sendo vendido para ser morto pelo seu opressor, Amã. Isso é determinação. Isso é ter convicção que Deus vai ouvir. Ela arriscou a sua vida. Depois do jejum, da oração, ela teria que conversar com o rei Assuero para lhe convidar para fazer os banquetes, e depois que foi revelado acerca do que ela iria falar para com ele. Mas ela não se calou, tinha determinação, teve ânimo, teve esforço, não parou para livrar o povo de Israel, que estava para ser morto todos. E Mardoqueu procedeu dessa forma. E é isso que nós queremos, que o Senhor possa sempre falar conosco, nos orientar, e aqueles que querem vencer na vida, como José venceu sendo governador de todo o Egito, e trouxe a bênção lá para Canaã, através de José, porque Deus estava na vida dele. Quando Deus está na sua vida, toda a sua caminhada, toda a sua trajetória, por mais que haja algo na sua vida que queira interceptar, Deus faz você pular por cima e chega lá. Seja temente, seja obediente, se esforce, tenha ânimo, e Deus irá te colocar no lugar que Ele designou. Deus abençoe, somos gratos a todos e queremos agradecer por essa oportunidade no nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Jesus. Está ótimo, irmão. Mensagem boa. Os irmãos preparam para nós cantarmos o hino 121 da nossa harpa. Essa mensagem maravilhosa. Nosso irmão trouxe sobre esse tema tão importante de José, de Josué. Mensagem linda. Nós vamos orar agora com os irmãos antes de cantar este hino 121, nós temos aqui algum pedido de oração, alguns irmãos que estão ouvindo em sintonia, que já vamos ler, mas aqui pegando a linha da mensagem do nosso irmão, para orar com a igreja, com os irmãos que estão nos ouvindo pela rádio web Jesus é o Caminho, nós podemos observar nesse texto, neste início de missão que Josué recebeu. No início, esse capítulo 1 de Josué foi o início, foi a mensagem de Deus, Deus falando com Josué e animando Josué. Neste texto, nós observamos aqui, neste texto, 3 vezes, no mesmo textozinho, Jesus é o Senhor Deus dizendo, esforça e tem bom ânimo. Versículo 6. Depois, no versículo 7, de novo, esforça-te e tem bom ânimo. Depois, no versículo 9, de novo, esforça-te e tem bom ânimo. Conclusão que a gente tem, irmãos, é que Deus não pode ajudar quem é preguiçoso e quem é desanimado. Viu? 2 coisas que não pode ter na vida do crente: nem ser preguiçoso, nem desanimado. Tem que estar animado. Você já viu aquele crente que está doente, e você vai visitar ele, e você sai confortado? Você foi confortar e sai confortado, porque ele é um crente animado. Estão querendo enterrar ele, estão comprando caixão para ele, e ele está dizendo, não, irmão, vou viver 120 anos, Jesus vai me curar, eu vou sair daqui, tem muita coisa maravilhosa para fazer, não é verdade? O barquinho está enchendo d'água, e a coisa está ali, e ele está com um canequinho tirando a água, e tirando a água do barco, e cantando um hino alegre, porque ele é animado, era a palavra do Senhor para Josué. Não seja desanimado, não desanima Josué,
Lá embaixo ainda falou uma coisa, sim, muito maravilhosa. Disse assim, não pasme e nem te espante. Quer dizer, não se assuste com nada. Vai ter muita coisa para te assustar, Josué. Mas não se assusta, não. E não te espante, quer dizer, não saia correndo, não fuja. Não é? Não fuja. Não corra, não. Por quê? Sabe por quê, Josué? Porque eu estou contigo, Senhor teu Deus, por onde quer que andares. Se você crê que Deus está com você, você não tem que temer nada, não tem que fugir de nada, você não tem que desanimar de nada, você tem que viver firme, alegre, contente, contra todas as perspectivas negativas que existam por aí. Pode um médico dizer, tu tem 24 horas de vida. Você fala para ele, é o senhor que está falando. Mas meu Deus não falou isso para mim não. Eu tenho pelo menos mais 24 anos, né? E assim vai, está entendendo? E assim vai, porque o Deus que nós servimos é este Deus que fala, esforça-te e tem bom ânimo. Aleluia, glória a Deus, é a palavra do Senhor para a nossa vida, que o Senhor mandou hoje, através do seu servo, irmão João Henrique, e nós ouvimos essa palavra, e você que está nos ouvindo, pela rádio Jesus é o Caminho, nós vamos orar agora, os irmãos de Uberaba, Minas Gerais, de Madrid, na Espanha, Indaiatuba, São Paulo, Wesley Rio, nos Estados Unidos, Sorocaba, São Paulo, Tóquio, no Japão, Nagoya, no Japão, Nogano, no Japão, Amsterdã, na Holanda, Nisterlands, na Holanda, Peixoto de Azevedo, no Mato Grosso, Ribeirão Preto, Umbaúba, no Sergipe, Cataguases, em Minas Gerais, Curitiba, Paraná, Limeira, São Paulo, Coim, Alemanha, Conchal, São Paulo, Manaus, Amazonas, Campanário, Ceará, Ribeirão Pires, São Paulo, Campina Grande, Paraíba, Teresina, Piauí, Tobias Barreto, Sergipe, Jaboatão do Guararapes, Pernambuco, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Aparecida, São Paulo. Todos esses irmãos, todas as pessoas, todos nós que estamos aqui, não pasme, nem te espante, esforça, tem bom ânimo, porque o Senhor é contigo, aleluia. Vamos colocar-nos em pé neste momento, vamos orar agora, por aqueles irmãos que necessitam da oração. Nós temos aqui um pedido de oração, jovem Ricardo, da congregação do Parque Campos Elísio, sofreu um grave acidente de trânsito no estado de Minas Gerais, ficando 10 dias em coma, com traumatismo craniano grave, totalmente desenganado pela medicina, mas a igreja local, juntamente com outras congregações, levantaram um grande clamor, e hoje ele se encontra curado, sem nenhuma sequela. Deus seja louvado. A oração pela irmã Irene, Júlio Barbosa está internada, necessita das orações da igreja. Pedido de oração para Suzana Ramos Bergaminho, 34 anos, problema no pulmão, ela é evangélica e confia nas orações da igreja. Aleluia. Favor do irmão Wesley, que está muito enfermo, seus pais, irmãos Francisco e Miraci, rogam este pedido para a igreja. Nós vamos orar agora por você também, que está através da rádio web Jesus é o Caminho, e confia nas orações e no poder do Senhor. Se há algum irmão, alguma irmã que quer a imposição das mãos neste momento, pode vir aqui à frente. Um irmão ou irmã que quer a imposição das mãos ou unção, vem aqui na frente, nós vamos orar e ungir em nome de Jesus. Pastor Joel Amâncio está nos lembrando agora de um grande amigo, companheiro do Belém, pastor Severino Pedro, já muitas vezes veio aqui pregar,
um mestre na palavra, um grande ensinador, está em estado grave na UTI em São Paulo, em estado de coma, na UTI do hospital em São Paulo. Nós queremos pedir aos pastores aqui, pastor Heleno, por favor, descer ali para ungir em nome de Jesus. Se tiver mais um companheiro que queira ajudar na unção e impor as mãos sobre os irmãos que aqui estão. Cada um tem o seu problema, Jesus conhece e certamente fará uma obra maravilhosa na sua vida. Logo após estaremos cantando o hino de número 121 para concluir este culto. Pastor Joel Amâncio com esta oração. Soberano Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, queremos, Senhor, pedir, em nome do Teu Filho, a Tua bênção, em favor de todos os pedidos aqui apresentados, os Teus servos que estão em sintonia conosco, através da Rádio Web, Jesus é o caminho. Ó Pai querido, abençoa os nossos queridos, ajuda, Senhor, nesta hora os enfermos, levanta o pastor Severino Pedro, que está enfermo, em estado de coma, ali em São Paulo. Meu Deus, entra naquela UTI agora e opera um milagre na vida do teu filho. Pai santo e maravilhoso, os demais pedidos, aqueles que estão enfermos, vai curando, vai operando o milagre. Ó Deus santo, todo poderoso, em nome de Jesus, eu te agradeço, agora e sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar o hino 121, irmãos, com alegria, para concluir esta reunião. Podeis assentar. Quinta-feira, o culto da vitória. Sábado, reunião de obreiros. Todos estaremos aqui juntos. E domingo, batismo e santa ceia. 18 horas, domingo, batismo e santa ceia. Maravilhoso é Jesus. 121. Maravilhoso é Jesus, da minha vida a luz, pois me salvando, me perdoando, para Sião me conduz. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Nunca podia saber qual é o grande prazer do que perdido, arrependido, a graça vem receber. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Ele nas trevas me achou, eternamente me amou. Vida abundante, gozo bastante, tenho por quem me salvou. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvo-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim.
Cristo é tudo para mim. Também será para ti. Vou caminhando, sempre o louvando, pois Ele salvou-me a mim. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso, é muito glorioso, é Cristo que vive em mim. Aleluia! Glória a Jesus, graças a Deus. Estamos concluindo a nossa reunião, meus irmãos, e não sei se aqueles irmãos que ali estão são os irmãos haitianos. É? O casal? Fica em pé, irmão, por favor. Fica em pé. Muito bem, esses irmãos estão cooperando ali no Santa Eulália, Jardim Santa Eulália, nossa congregação. Vieram do Haiti, não é isso? Vocês vieram lá pelo Acre, aquele pedaço lá, não? É? Esses dias eu vi pela televisão um bocado de haitiano entrando pelo Acre lá, né? Muito bem. Sejam bem-vindos ao Brasil, viu? Para trabalhar e fazer aquilo que Deus tem encaminhado a vocês, né? Vamos recebê-los com bem-vindo em nome de Jesus, irmãos? Digamos amém. Deus abençoe, viu? Muito obrigado. Os nossos irmãos hoje estão reunidos ali embaixo, o pastor Jurandir, com o conselho do Crivo, para tratar de diversos assuntos, inclusive desse companheiro que aí está. Ele quer entrar em comunhão com a igreja e veio do Haiti, e os irmãos estão estudando toda a situação para observar como deve ser feito, não é? Sabemos que as dificuldades são grandes ali no Haiti, e quando houve todos aqueles abalos, terremotos, aquelas coisas lá, eu senti uma comoção muito grande e uma forte chamada de Deus para ir ao Haiti fazer alguma coisa lá, alguma obra lá. E aquilo não saiu do meu coração até hoje. E eu me sinto em débito, em uma dívida, não é, com o Haiti, porque a compaixão muito grande na minha alma de ver aquela circunstância, aquela situação, e pensando quantos crentes estão aí passando por isso, sofrendo, quantos crentes estão nessa situação, como estará a igreja de Jesus, né, no meio de toda essa turbulência, os pastores, os obreiros, os crentes, enfim, aquilo nunca saiu da minha mente, não é? E eu sempre penso nisso. Há pouco tempo, observei pela televisão uma reportagem da entrada dos haitianos ali pelo Acre, por uma cidade ali, e ali vivendo numa situação difícil, e o Brasil está ajudando de todas as formas eles virem para o sul, sudeste e tal, centro-oeste, e creio que esses irmãos são um daqueles que acabaram chegando aqui por Limeira, São Paulo, né? Vocês chegaram em Canaã, na terra prometida, terra da bênção, viu? Que Deus abençoe vocês. Vamos colocar-nos em pé e recebermos a bênção final para irmos aos nossos lares. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Volte quinta-feira para o grande culto da vitória.